mãos que te conduzem, as mãos que te acolhem, as mãos que te pintam, as mãos que te encorajam. As mãos, 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 mãos. O que fazem as tuas num estádio de futebol? Os tricolores sabem que podem usá-las como refúgio, como alento. Numa noite em que ninguém está preparado para se decepcionar. Deixa que elas sofram um pouco. Deixa que elas se mostrem ansiosas. Deixa que elas tentem ditar o ritmo. Que se desesperem. Que quase percam a esperança. Para que no momento certo a recompensa seja ainda maior. E as mãos, até então solitárias em suas angústias, se juntam e deixam o cenário mais atraente. Afinal, por que não compartilhar a alegria na arquibancada? Desatar o nó na garganta e o medo da eliminação? Mostrar a satisfação do placar com os dedos? E enfim, saber que a quinta-feira vai começar mais sorridente. E que festa bonita, boa tarde para você. Que vitória importante do Fluminense classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Já já a gente mostra como é que foi o jogo e quem o Fluminense vai pegar também. A gente começa falando de Libertadores, hoje Barcelona de Guayaquil e Botafogo no Equador, vale liderança do Grupo 1. Antes do Barcelona de Guayaquil, caiu do céu um problemaço no colo do Botafogo. Chuva forte que inundou várias partes da cidade e mudou os planos do time. A ideia inicial era fazer um único treino com o grupo completo aqui em Guayaquil no palco do jogo, Estádio Monumental. Mas por causa da chuva, para preservar o gramado, o Barcelona não deixou. E o Botafogo teve que vir às pressas aqui para esse centro esportivo que usou ao longo da semana. Quando a gente entrou, já no final, as bolas estavam paradas e o pessoal se abrigando do temporal. Lógico que não é o ideal, nós queríamos fazer o reconhecimento do estádio onde nós vamos jogar. Mas vamos lá, bola para frente, deu para trabalhar o que a gente estava planejado. Com o Rodrigo Pimpão e Vitor Luiz recuperados das dores musculares, a formação não deve ter grandes diferenças em relação ao time que venceu o Atlético Nacional na Colômbia. Mas o adversário de hoje traz novos desafios. Mesmo sistema, o 4-2-3-1 também. É um pouco mais forte fisicamente. Eu vejo um time mais competitivo. O jornalista equatoriano Andrés Simval diz que o Barcelona é forte pelos lados. Na frente, Marco Caicedo pela esquerda, uma das figuras principais da equipe, super rápido. E pela direita, Esterilha. A força do Barcelona está nas laterais. Sobre o Botafogo, Jair não falou muito, principalmente em espanhol. Primeiramente, queria pedir desculpas, pero não hablo espanhol. Eu hablo português, inglês e francês, pero não hablo espanhol. Hoje à noite, ele vai mostrar o que tem a dizer na linguagem do futebol. Fala galera, muito boa tarde. Enquanto o Botafogo enfrenta o Barcelona logo mais pela Libertadores, o Flamengo teve toda a semana para se preparar para a semifinal do Campeonato Carioca, domingo no Maracanã, às 4 horas da tarde. Lembrando, hein, com transmissão ao vivo aqui na Globo. Na manhã dessa quinta-feira, o técnico Zé Ricardo comandou um trabalho tático aqui no Ninho do Urubu, dividiu titulares e reservas. Se a gente levar em conta o que ele tem feito nos últimos dias, é bem provável que o Flamengo, no domingo, entre em campo com 3 jogadores no meio-campo de mais marcação, os 3 volantes, né, Márcio Araújo, William Arão e Rômulo, e o Trauco permanecendo aí no meio-campo com o René na lateral esquerda e mais à frente o Gabriel e o Paolo Guerreiro. Lembrando que o Ederson tem a possibilidade de ser relacionado, voltar a jogar depois de 9 meses. Quem fechou aqui a quinta-feira trabalhando muito foi o Paolo Guerreiro treinando faltas. Afinal de contas, sem o Diego, o Guerreiro vai ser o cara do Flamengo nesse mês de abril, nesses jogos decisivos. É isso, Escobar. Segue aí com você o Globo Esporte. Deixa comigo, Eric Faria. Amanhã
aqui no Globo Esporte. Atenção, vascaínos, reportagem especial sobre os 90 anos de São Januário. E para marcar a data, o Vasco preparou essa estampa na camisa. Ela vai ser usada no sábado, na partida contra o Fluminense pela semifinal do Carioca. E o Rafael Marques falou sobre esse clássico. Pensamento muito positivo, sempre respeitando o nosso adversário, mas também ciente de que a gente tem condições de chegar no sábado, fazer um grande jogo, conseguir vencer para conseguir a nossa classificação para a final. Aí, próximo bloco, hein? Vou falar de 2 jogos que terminaram 0-0, mas com muito boa história para contar. Um deles é Barcelona e Juventus. Um deu pro Barça, tá fora da Liga dos Campeões, e no outro teve 1 minuto de silêncio. Só que o homenageado estava em campo, muito vivo. Que isso, cara? Libertadores da América. Imagina só, você tá pronto pro jogo e ouve que um companheiro de time morreu. Aconteceu com o Santos contra o Independiente Santa Fé da Colômbia. Señoras y señores, por favor, nos ponemos de pie para ofrecer ese minuto de silencio a Ricardo Oliveira, jogador del Santos de Brasil. Você chegou a ouvir isso? Não ouvi. De verdade não. Tô sabendo agora. Depois dizem que vão te pedir desculpa, mas vamos acompanhar. Não, nem precisa. Não ouvi, fica tranquilo. O locutor errou o nome. O homenageado, na verdade, era o Caneco, ponta direita do Santos, na década de 60. Ninguém conseguiu marcar no jogo. 0-0. E olha o temporal que o Atlético Mineiro e o Libertad do Paraguai pegaram. Ángel Lucena garantiu a vitória do Libertad. Campo molhado e o goleiro Giovani acabou deixando a bola passar. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, solicitou ao Supremo Tribunal Federal a revogação da decisão que liberou o goleiro Bruno da prisão. Em fevereiro, uma liminar permitiu que o Bruno aguardasse o julgamento em segunda instância em liberdade. O Bruno foi preso em 2010 e condenado a 22 anos e 3 meses pelo homicídio de Elisa Samúdio por sequestro e cárcere privado do filho dele com Elisa. Outras informações na internet, no Globoesporte.com. Aí, tem que ter muita moral pra chegar assim no dia do jogo, né não? Você sabe, se um dia você for o recordista de triplos duplos da história da NBA, você possa meter essa banca. E ontem Russell Westbrook bateu mais um recorde. Contra o Houston Rockets, ele fez mais um triple-double. O primeiro com mais de 50 pontos na história dos playoffs, o mata-mata da NBA. Mais 13 rebotes e 10 assistências também. Mesmo assim, o Oklahoma City Thunder perdeu. Vitória dos Rockets e 2-0 para o time de James Harden na série melhor de 7. Steph Curry de 3. Infiltrando e dando assistência. Roubando e mais 2 pontos. Levando o Golden State Warriors à segunda vitória na série. E deixando a galera do Portland Trail Blazers meio desanimada. E o Washington Wizards venceu o Atlanta Hawks. Também abriu 2-0 na série. Olha, Serena Williams, tenista número 2 do mundo, anunciou que está grávida de 5 meses. E o filho, ou a filha dela, já é campeão, né? A Serena já estava grávida quando ganhou o Aberto da Austrália no início desse ano. Agora ela vai dar uma paradinha, claro, não joga mais em 2017. Falar de uma mãe recente agora. Domingo tem a final da Superliga, ao vivo no Esporte Espetacular. Rio de Janeiro contra Osasco, e tem uma mamãe na equipe paulista que tem a força, hein? Tandara. Um fenômeno. Nas quadras ela é essa brutalidade. É um touro, né? O bicho é forte. Tandara não é só uma jogadora com força, é uma forte mulher. Superou o corte na seleção antes da Olimpíada no ano passado, passou pela gravidez da primeira filhota, essa graça que é a Maria Clara, para voltar melhor do que antes. Ela está atingindo todas as metas estabelecidas. A cada dia que passa eu estou bem satisfeito e feliz com o que eu venho fazendo. Hoje a Tandara é a maior pontuadora da Superliga com 408 pontos, é também a melhor sacadora com 27 aces, graças a essa força aí que essa mulher desenvolve desde que se conhece por gente. Não é só força não, a mulher tem repertório, muita técnica e por isso se tornou a bola de segurança da levantadora Dani Lins
e a principal arma do Osasco para a final da Superliga nesse domingo, contra o Rio de Janeiro. Tem dia de jogo que eu falo assim, miga, é você e não tem mais ninguém não. Então estourou bola pra você, bola na mão é pra você. A responsabilidade é enorme, mas o time confia nessa força e a Tandara, essa forte mulher, bate no peito. Eu encaro isso como um desafio e como um objetivo também, de me superar. Legal. Você já sabe quais são os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil? No próximo bloco eu vou te falar, hein? Corinthians e Internacional decidiram nos pênaltis a classificação e no Fluminense os zagueiros resolveram contra o Goiás. É bonito demais ver o Jackson Follmann descendo essa escada, ensaiando uma corridinha, batendo uma bolinha. É a vida, né? É bacana, a gente passou por bastante dificuldades, mas a gente sempre agradece a Deus pela segunda chance de viver. Follmann, sobrevivente do acidente do avião da Chapecoense, recebeu a prótese definitiva da perna direita, que foi amputada. Tenho vontade de jogar vôlei, jogar tênis, jogar um futebolzinho, né? Certeza que logo eu vou poder fazer tudo isso aí. Estando com a cabeça boa, com pensamentos positivos, tudo ajuda. Isso aí, Follmann, celebrando a vida, né? Oitavas de final da Copa do Brasil, hein? Time que estão jogando a Libertadores, os times que estão jogando a Libertadores vão entrar nessa fase. O sorteio rolou hoje de manhã e à tarde tem outro sorteio para definir mandos de campo. Confrontos são esses, ó, Atlético Paranaense e Santa Cruz, Santos e Paysandu, Grêmio e Fluminense, Chapecoense e Cruzeiro, Flamengo, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Paraná, Botafogo e Sport. E o Palmeiras pega o Inter, que eliminou o Corinthians em São Paulo. Na Arena Corinthians, Maicon abriu o placar. Mas o Inter empatou. Nico Lopes chutou cruzado e Fagner fez contra. 1-1, mesmo resultado do jogo de ida em Porto Alegre. Decisão nos pênaltis. Será que pela reação do batedor você adivinha se foi gol ou não? Brenner, 1-0 Inter. Jadson, 1-1. William, ele perdeu. Maicon, o Marcelo Lomba pegou. Valdívia, com amor, 2-1. Jô, 2-2. Vitor Cuesta, Caixa, 3-2. Marquinhos Gabriel, Lomba de novo e de pé canhoto. Léo Ortiz, Cássio pegou, Timão na briga. Fagner, que alívio, tudo igual. Diego, quarto do Inter. E Guilherme Arana mandou pra fora. Final Inter 4, Corinthians 3, festa colorada em Itaquera. Mais Copa do Brasil, Cruzeiro e São Paulo no Mineirão. Rafael Sobis se estranhou com o Morato. Falaram coisas impublicáveis um pro outro. Quase rolou cabeçada, a chapa esquentou. Congela aí antes que dê briga, gente. Só que aí o árbitro chegou pra puxar o cartão e eles reencontraram a paz. Que coisa mais linda, né? E tinha cachorro na arquibancada. A campanha Cão Também Torce levou animaizinhos e seus donos para o Mineirão. Em campo, São Paulo abriu o placar com Lucas Prato. E Rodrigo Caio fez uma atrapalhada e acabou derrubando o Arrascaeta. Falamos tão bem do Rodrigo Caio durante a semana por causa do espírito esportivo no clássico contra o Corinthians. Só que agora não dá pra falar bem, não. Thiago Neves bateu, a bola desviou e o Cruzeiro empatou 1-1. E o Gilberto fechou o placar, 2-1 São Paulo. Só que a vaga ficou com o Cruzeiro, que venceu o primeiro jogo em São Paulo por 2-0. E o Fluminense, hein? Teve que suar, primeiro tempo foi complicado, mas depois garantiu a vaga também para a próxima fase da Copa do Brasil. Eles fizeram a torcida cantar com eles no Maracanã. Esses meninos dos times Sub-8, Sub-9 e Sub-12 conquistaram a Gold Cup, o principal torneio de futebol infantil do Brasil. É muito bom, é muito bom, muito feliz, muito feliz. Mas era a noite de futebol dos adultos e o Fluminense precisando vencer para se classificar.
Se a gente fosse eliminado, a culpa seria minha. Sornosa, você poderia ter facilitado as coisas pro Flu. Aos 7 minutos, Wellington Silva sofreu falta dentro da área. E tem pênalti! O equatoriano era o responsável pela cobrança do pênalti. Ele que já havia perdido um nessa Copa do Brasil contra o Globo. Frente a frente com Marcelo Rangel, que defendeu 3 pênaltis na fase anterior contra o Boa Esporte. O goleiro fez questão de apontar para o seu lado direito. Marcelo Rangel está apontando onde ele quer que o Sornosa bata. Não só apontou, como pulou para esse canto e defendeu a cobrança. Eu tenho o recurso ali, né, de alguma forma tentar desconcentrar o batedor e novamente deu certo. A única outra chance do Flu, antes do intervalo, foi nesse lindo passe de calcanhar de Henrique, que o Wellington Silva, a 6 metros do gol, isolou. A imagem de um Silvio Criciúma sorridente e de um Abel Braga sério retrata bem o primeiro tempo. Intervalo só tranquilizar aí, cara. Sem ansiedade, sem pressa, que a coisa acontece. Por ser um jogo decisivo, o Abel Braga tinha feito um pedido para a torcida, que nesta noite, pelo menos 30 mil torcedores viessem ao Maracanã. O público foi um pouco inferior, ficou na casa dos 20 mil. Ao menos, quem veio e lotou o setor sul do Maracanã pôde acompanhar de pertinho os gols da classificação. O primeiro foi do zagueiro Henrique, de cabeça. De cabeça, gol do Fluminense! O segundo também foi de zagueiro e também de cabeça, mas dessa vez de Nogueira. Na comemoração, olha só a felicidade dele. Para mim representa muita coisa, acho que adquirir um pouco mais de confiança e tal, de prestígio com a torcida. Acho que o gol saiu na hora certa. Na arquibancada, os meninos campeões seguiam cantando, assim como os outros torcedores. Tony foi expulso nessa falta duríssima em Wellington Silva. Com um a mais, ficou mais fácil para o Flu fazer o terceiro gol, numa bola em que Pedro roubou no meio de campo, lançou o Wellington Silva e no rebote da jogada estava lá para conferir. 3-0. Vitória e classificação sob os olhares de Nilton Mendes. O técnico do Vasco, adversário na semifinal do Carioca, estava no Maracanã. O meu observador também estava no Vasco Botafogo. E o que ele viu vai ser isso aí. A maneira de jogar não vai mudar absolutamente nada. Na coletiva, um Abel sorridente, numa noite em que foi ele quem riu por último. E quem ri por último ri melhor, todo mundo sabe, né? Parabéns ao Fluminense. Vem cá, você quer rever as reportagens do Globo Esporte e dos outros telejornais também? Fácil, cara. Acessa lá, Globoplay, tá tudo lá na hora que você quiser. Você que manda. Letrinhas subindo. Boa tarde e um excelente feriadão. Tchau.